boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, afirma que mais de um terço dos integrantes do órgão já foi substituído. O presidente Lula deve decidir se extingue o gabinete quando voltar ao Brasil. Novas imagens do dia 8 de janeiro mostram militares que deveriam proteger o Planalto rindo e falando ao celular em saguão anexo ao Palácio. E você vai ver também. Retrocesso na vacinação. Brasil chega à menor taxa de crianças imunizadas dos últimos 50 anos. Pacientes denunciam cirurgião plástico por erro médico em Minas Gerais. Algumas mulheres ficaram deformadas depois dos procedimentos. Falta de estrutura, de água, comida estragada e tráfico de drogas. Vistoria inédita encontra escolas em estado de abandono em todo o país. A onda de insegurança no centro de São Paulo continua preocupando a população e gerando prejuízo aos comerciantes. Uma loja de equipamentos eletrônicos no centro de São Paulo foi saqueada. Parte dos equipamentos furtados, avaliados em R$100 mil, foi encontrada dentro de bueiros na região. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Por volta das 7 horas da manhã de ontem, dependentes químicos invadem a loja de produtos eletrônicos, no centro de São Paulo, e fogem levando tudo o que encontram pela frente. Diante da grande quantidade de equipamentos, os saqueadores avaliam e até escolhem o que querem furtar. Alguns deles ainda voltam mais de uma vez para pegar mais produtos. O proprietário, que num primeiro momento não quis ser identificado, foi acionado pelo alarme da loja. Quando eu acionei as câmeras pelo celular, eu vi realmente 5, 7 pessoas ali invadindo a loja dentro e tirando os materiais, como se fosse um arrastão. Mas só mais tarde é que foi possível ter uma noção do tamanho do prejuízo. R$100 mil de prejuízo, porque nós trabalhamos com equipamentos aqui de várias configurações. Então tem aparelhos baratos, mas tem aparelhos caros. E eles foram levados. Calcula aí R$100 mil aí de prejuízo. A Guarda Civil Metropolitana identificou alguns dos ladrões e recuperou parte do material, que estava escondido em meio a cobertores, panos e sacos de lixo usados pelos dependentes químicos. A GCM também encontrou equipamentos dentro de bueiros, bocas de lobo e de um outro comércio da região. A gente conseguiu recuperar parte do material dele aí, tá? Nessa incursão que fizemos aí dentro do fluxo, né? Ao todo, 5 pessoas foram presas, uma mulher e 4 homens. Inclusive, um deles é o responsável pelo comércio que ajudou a esconder os equipamentos furtados. Dos 4, 2 já foram ouvidos e liberados. Os outros 2 permanecem presos e devem responder por furto qualificado. Mas calma, após o registro do boletim de ocorrência na delegacia, o proprietário conversou com a nossa equipe. Sabe uma tragédia esperada? A gente dorme assim. Quem é comerciante ali na Santa Efigênia já dorme assim. De repente, na madrugada, eu posso ser acordado porque chegou a minha vez. E chegou a minha vez. Estou indignado, impotente. Se sente impotente. Continua internada uma das 4 vítimas da explosão de um prédio em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O edifício passou por perícia para identificação da causa do acidente. A única vítima que continua internada é uma mulher de 52 anos. Ela está na UTI de um hospital particular na capital paulista. No momento da explosão, a mulher foi arremessada e teve queimaduras de 1º grau em 70% do corpo. Segundo testemunhas, moradores do prédio reclamaram com os zeladores sobre o cheiro de gás momentos antes do acidente. Uma câmera de segurança registrou o barulho provocado pela explosão na noite do último sábado. Imagens feitas por moradores mostram a destruição. De fora é possível ver a parte interna do prédio e a estrutura do edifício. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram 4 pessoas feridas. 3 já receberam alta. Um instituto de criminalística realizou perícia no edifício. A Polícia Civil investiga a causa no imóvel onde o vazamento de gás começou. Segundo a Prefeitura, o prédio foi parcialmente liberado para os moradores retirarem os pertences.
7 integrantes de uma facção que ordenou mais de 300 ataques criminosos no Rio Grande do Norte no mês passado viraram réus na justiça. Durante os ataques, veículos, comércios e prédios públicos foram depredados, alvejados e incendiados. O grupo foi preso durante a Operação Sentinela, deflagrada em 22 de março pelas Forças de Segurança Estadual e Federal. Dos 7 réus, 4 são mulheres. Todos terão que responder às denúncias referentes aos crimes de integrar, promover e constituir organização criminosa. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, faz um alerta. O mundo vive o maior retrocesso na imunização infantil em 30 anos. Pois é, Amanda, o Brasil está com uma das coberturas mais baixas desde a criação do Programa Nacional de Imunizações há 50 anos. De 95% chegamos a menos de 60% das crianças vacinadas. A Camila está com a vacinação do filho de 1 ano e 8 meses em dia. Até agora foram cerca de 13 vacinas que protegem contra pelo menos 20 doenças. A vacinação é uma maneira de imunizar a população e não de indivíduo como ele mesmo, né? A gente imuniza a sociedade, a gente está protegendo não só a gente, a sociedade também. A vacina tríplice bacteriana, conhecida como DTP, é indicada para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche. O esquema básico são 3 doses. A primeira aos 2 meses de idade, a segunda aos 4 meses e a terceira aos 6. Também é importante tomar 2 reforços. O primeiro aos 15 meses de vida e o segundo entre 4 e 6 anos. O Unicef fez um alerta mundial para a baixa cobertura vacinal, principalmente infantil, entre 2019 e 2021. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças estão sem a vacina DTP ou com o esquema atrasado. Para imunizar contra as doenças, são necessárias todas as doses. Mesmo que a criança tenha perdido a idade recomendada, ela precisa atualizar a carteira de vacinação. Hoje nós temos um aumento de casos de pneumonias, por exemplo, por conta da baixa cobertura vacinal. Nós temos um aumento de coqueluche. Nós começamos a ter novamente casos de poliomielite, difteria. Então, são uma série de infecções que são extremamente graves para as crianças e nós não podemos deixar de vaciná-las. Para Camila, a falta de orientação faz com que os pais deixem de vacinar os filhos. Eu acho que precisa, sim, conscientizar a população para que serve cada vacina, como que essa vacina trabalha no organismo de cada pessoa. Eu acho que as pessoas têm medo, e medo simplesmente pela falta de informação. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de empatia, inclusive, também, para pensar não só na gente mesmo, né? Pensar no próximo. Vacine seu filho. O Ministério da Saúde acaba de anunciar a ampliação da imunização com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos. Ao todo, 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde. A vacinação é destinada a quem recebeu pelo menos 2 doses da vacina monovalente, respeitando o intervalo de pelo menos 4 meses da última dose. Então, dê uma olhada na sua carteira de vacinação. A vacina bivalente oferece proteção contra todas as variantes do vírus de Covid-19. Técnicos de 32 tribunais de contas estaduais e municipais, com o apoio do Tribunal de Contas da União, começaram hoje uma vistoria inédita em escolas públicas de todo o país. Problemas de estrutura, falta de água, comida estragada e até tráfico de drogas estão entre as situações encontradas. Nesta escola, em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo, o banheiro não tem sabão, papel toalha e existe um vazamento de água. Neste outro colégio público paulista, em Itapecerica da Serra, não tem água no banheiro. Em Macapá, capital do Amapá, quando chove, a entrada desta creche municipal fica desta maneira, cheia de água na entrada. Em Rorainópolis, município de Roraima, o esgoto corre a céu aberto e a comida espalhada junta larvas e insetos transmissores de doenças. Esses são alguns exemplos que os auditores dos tribunais de contas estaduais e municipais verificaram nessa fiscalização nacional inédita em escolas públicas. Existem evidências claras nesse sentido que quando você não tem um bom ambiente, quer dizer, uma escola adequada, não é, que tem uma área de lazer, que tem uma área de esportes, que tenha um bom laboratório, que tenha uma biblioteca funcionando adequadamente, sem dúvida isso vai impactar na qualidade
qualidade da educação. Os tribunais pretendem vistoriar 1.088 escolas públicas, estaduais e municipais em todo o país. Elas foram escolhidas a partir de indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que constam no Censo Escolar 2022. Os dados estão concentrados aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nas visitas são checados pelo menos 200 itens como a situação dos refeitórios, bibliotecas, salas de aula, quadras esportivas e demais instalações. Tudo é fotografado ou filmado. Em Matias Olímpio, no Piauí, os fiscais encontraram água filtrada armazenadas em latas de margarina para abastecer os bebedouros. Essas imagens, feitas por técnicos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mostram a situação de abandono da quadra de esportes de um colégio de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O local foi inutilizado depois de ser ocupado por traficantes e usuários de droga. Um relatório final com todos os problemas será apresentado ainda nesta semana para que os tribunais cobrem de estados e municípios a melhoria em cada escola analisada. Os nossos diretores regionais encaminharão uma notificação com um relatório mostrando tudo o que aconteceu e dando prazo de 10 dias, né, para que as ações, as providências sejam tomadas. O ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, disse agora há pouco que o presidente Lula estuda acabar com o Gabinete de Segurança Institucional. A discussão ganhou força após a quebra de sigilo das imagens do Palácio do Planalto durante as invasões do dia 8 de janeiro. A repórter Maria Ferreira, de Brasília, traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Maria. Será que chegou ao fim aí, depois dessas trapalhadas, o GSI? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Olha só, estamos vendo aqui como isso está se desenrolando. Ricardo Capelli disse que o presidente Lula deve tomar a decisão de extinguir ou não o GSI só quando ele voltar de Portugal. Caso isso aconteça, as atribuições do GSI vão ser divididas entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça. Essa fala de Capelli aconteceu depois de uma reunião que ele teve aqui no Tribunal Superior Eleitoral com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Capelli veio aqui até o TSE para verificar se as imagens e as informações que foram repassadas na semana anterior foram suficientes para que as investigações prossigam normalmente. O ministro interino afirmou que, além das investigações da Polícia Federal, o GSI abriu a própria sindicância para apurar a conduta de civis e militares durante as invasões no Palácio do Planalto. Ele disse que, caso seja comprovado que alguém ajudou os mais de 4.000 extremistas, essa pessoa vai ser, sim, punida. E lembrando só que até agora o governo substituiu pelo menos 35% do efetivo do GSI desde que o presidente Lula assumiu a presidência nesse ano. Vamos ouvir agora o que disse o ministro interino Ricardo Capelli agora há pouco. Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais. Isso é absolutamente natural em toda mudança de governo. Então a gente está acelerando. Em paralelo, nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil. Enquanto isso, a Polícia Federal analisa 160 horas de imagens da invasão ao Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O material será comparado ao depoimento do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e de outros militares que estavam de serviço no dia da invasão. Com base na divulgação das imagens, a nossa reportagem fez a cronologia do golpe. São mais de 160 horas de imagens que ainda não tinham sido divulgadas. A primeira aproximação dos vândalos é registrada por volta das 3 da tarde. Às 3 horas e 11 minutos, os poucos militares que faziam a segurança do Planalto tentam proteger a porta de entrada. É possível ouvir uma explosão. O major José Eduardo Natali de Paula aparece pela primeira vez por volta das 3 horas e 58 minutos. Ele está no terceiro andar,
próximo à antessala do gabinete presidencial, conversando e dando água aos golpistas. No local, o militar direciona alguns extremistas para a escada que dá acesso ao segundo andar. Ele ainda tenta impedir que um deles avance sobre outra sala e não consegue. O então ministro Gonçalves Dias é visto pela primeira vez às 4h18. Ele está no elevador falando ao celular. G. Dias vê a movimentação, fecha a porta do elevador e segue para o térreo. A Polícia Federal, o ex-ministro disse que havia chegado pouco depois das 2h30 e que, ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados, solicitou reforço por volta das 2h50 de efetivo ao Comando Militar do Planalto. O ex-ministro disse também que não viu Natália de Paula entregar água aos golpistas e que, se tivesse presenciado, o teria prendido. Outra câmera também registrou um golpista tentando abrir um caixa eletrônico. E em outro lugar do Planalto, militares são flagrados mexendo no celular durante o quebra-quebra. Ontem, no depoimento à Polícia Federal, eles disseram que não prenderam os vândalos porque a situação envolvia risco de vida. Às 4h31, as câmeras captam Gonçalves Dias conversando com os extremistas. As imagens são do terceiro andar e sugerem que ele negocia a descida dos invasores para o andar de baixo, onde, segundo o ex-ministro, eles seriam presos. Mas as imagens mostram que os policiais só começaram a retomar o controle por volta das 6h da noite, quase 4 horas depois da invasão. O presidente Lula, que estava cumprindo a agenda oficial no interior de São Paulo durante as invasões, chegou no Palácio do Planalto depois das 9 da noite. Os ministros Flávio Dino, da Justiça, e José Múcio Monteiro, da Defesa, também aparecem. As imagens sugerem uma discussão entre eles. Parlamentares da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional afirmaram que já estão com um documento que prova que o ex-ministro Gonçalves Dias recebeu informes sobre o risco de invasão no Planalto. Esse relatório deve ser apresentado aos membros da CPMI, que será instalada nos próximos dias. A oposição vai usar essas imagens para dizer que G. Dias cometeu crime de prevaricação. Já a estratégia da base aliada é mostrar que a maioria dos militares que aparecem nas imagens foi nomeada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a divulgação das imagens, houve um cavalo de pau. Literalmente se mudou a posição de água para o vinho. E o governo, através dos seus principais interlocutores, desde ministros de estados até parlamentares que lideram o governo aqui nas duas casas, tem afirmado que querem participar, mas o pior, querem controlar a investigação. Isso é grave. Quem elege o presidente é a maioria da CPMI. São 32 membros. O PL acha que com 3 senadores e 3 deputados ia ter presidência ou relatoria? É claro que não. Eles não vão ter nem presidência nem relatoria. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para apurar a atuação do Gabinete de Segurança Institucional e outros fatos, naturalmente, do dia 8 de janeiro, não vai atrapalhar a pauta econômica no Congresso. Após visita ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Padilha afirmou que o calendário de votação do projeto do arcabouço fiscal está mantido. E debate ou não da criação da comissão mista da CPI, na nossa opinião, é um debate político dentro do Congresso, mas ele não vai atrapalhar duas questões fundamentais para o Brasil nesse momento. Por um lado, a agenda econômica, que eu disse aqui, calendário de votação do marco fiscal. Dia 10 de maio deve ser apresentado o relatório do marco fiscal na Câmara. Dia 19 de maio, o relatório da reforma tributária. 2 temas econômicos centrais para o governo, continua com o seu calendário mantido, bom andamento na Câmara e no Senado. A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Ele será ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Torres é suspeito de estar por trás dos bloqueios nas estradas do Nordeste, que procurou impedir o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno da eleição presidencial. A defesa de Torres alegou agravamento do estado emocional do ex-ministro. Anderson Torres está preso por suspeita de omissão nos atentados do dia 8 de janeiro.
Ainda não há nova data para o depoimento. O projeto de lei das fake news em discussão no Congresso Nacional estabelece novas regras às plataformas digitais com a intenção de barrar publicação de conteúdo violento, discurso de ódio e informações falsas. Hoje vigora a autorregulação. O projeto busca responsabilizar as redes sociais, algo parecido com o que já acontece na Europa. Segundo o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, há uma lista de obrigações e punições às plataformas que vão de multa ao bloqueio da rede que divulgar fake news por meio de um impulsionamento, ou seja, aquela postagem paga. O projeto de lei deve ser protocolado amanhã e o pedido de urgência está previsto para ser votado na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Caso aprovado esse pedido de urgência, o projeto não passará pelas comissões, vai direto para votação em plenário. 6.000 indígenas são esperados essa semana em Brasília, na 19ª edição do acampamento Terra Livre. Uma das principais reivindicações é a demarcação de territórios. Uma marcha rumo ao Congresso Nacional marcou a abertura do acampamento. Ao longo dessa semana, Brasília deve receber cerca de 6.000 indígenas, representando 200 povos de todas as regiões do país. O Brasil tem cerca de 680 territórios indígenas regularizados, segundo a FUNAI, e mais de 200 aguardam análise para serem demarcados. É a presença indígena que é garantia de água limpa, de biodiversidade protegida, de alimentação sem veneno. Num ato simbólico, um grupo subiu a rampa do Congresso e foi ao plenário da Câmara dos Deputados para a abertura da sessão solene da maior mobilização indígena do país. A gente era recebido do lado de fora com gás de pimenta. Tá podendo entrar aqui dentro desse espaço, ocupando esse espaço, que uma vez que esse espaço é nosso. Então, assim, é uma energia inexplicável. No Congresso Nacional, a luta é contra os chamados PLs da morte. Um deles é o projeto de lei do marco temporal. Ele prevê que só serão consideradas terras indígenas aquelas em posse desses povos na data da promulgação da Constituição, em 1988. Segundo a articulação dos povos indígenas, com essa medida, muitos grupos podem perder o direito à sua terra tradicional. Os projetos que regularizam a grilagem também são vistos como ameaça. Eles usam a justificativa de ampliar o direito a pequenos produtores para dar anistia de documentos em terras nas quais não seja possível comprovar a posse e, assim, tornar este processo legal. Os líderes do movimento também criticam as propostas que flexibilizam as regras de licenciamento ambiental. Pela manhã, houve o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. As ações do acampamento vão até a próxima sexta-feira. O presidente Lula sancionou a mudança na lei do Estatuto da Igualdade Racial, que obriga empresas a registrar a raça dos trabalhadores. A decisão vale para os setores público e privado. Segundo o governo, as informações serão usadas na criação de políticas de promoção da igualdade racial. Vamos agora assistir ao vivo do Espaço da Sorte, o sorteio da Quina. A gente volta já. Uma votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte terminou em confusão. O presidente do Diretório Mineiro do PSOL foi retirado à força por seguranças. Um vídeo feito momentos depois da discussão mostra 2 seguranças imobilizando Cacau Pereira, presidente do PSOL em Minas Gerais. Ele é arrastado para fora do plenário sob o protesto de quem acompanhava a votação. Do lado de fora, outro manifestante, também do partido, aparece levando um mata-leão de 2 seguranças da Câmara. A confusão começou durante a aprovação em segundo turno do projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. Em nota, o PSOL disse que o presidente estadual da legenda foi contido ao tentar impedir que uma professora e sindicalista fosse retirada da galeria por seguranças homens. Cacau Pereira registrou um boletim de ocorrência por agressão. A Câmara Municipal da capital mineira não se posicionou sobre a ação dos seguranças.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo prepara uma lista das empresas que têm benefícios fiscais. A ideia é cortar cerca de 1/4 das renúncias concedidas e, com isso, arrecadar 150 bilhões de reais. É a maior caixa preta do Brasil. Entre o que está declarado na lei, quase 500 bilhões de renúncia, mais aquilo que não está, porque não é considerado renúncia, mas na prática são ralos que se abriram para drenar o recurso público, você está falando mais de 100 bilhões de reais. Dá quase 600 bilhões de reais que a União perde em nome do quê? Em nome de meia dúzia que fazem lobby no Congresso e no Judiciário. Ilegítimos. O mercado financeiro aumentou pela terceira semana seguida a previsão de inflação para este ano, de 6,01% para 6,04%. A projeção para o Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, passou de 0,9% para 0,96%. E a previsão da taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 12,5%. Os dados são do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com agentes do mercado. João Ricardo Mendes, ex-CEO da Hub, renunciou ao cargo depois de se envolver em uma polêmica ao xingar clientes insatisfeitos com a empresa nas redes sociais. João Ricardo admitiu em uma carta ter cometido um erro que prejudicou muitas pessoas. Ele segue como principal acionista da Hub, mas Otávio Brissan, chefe do Conselho Administrativo, vai ocupar a posição de CEO interinamente. A empresa vem recebendo críticas de clientes de má prestação dos serviços. Olha só que absurdo. Pacientes de um cirurgião plástico de Belo Horizonte denunciaram o médico por negligência e danos estéticos. Algumas mulheres registraram um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. O drama desta mulher começou logo depois de uma abdominoplastia com lipoaspiração. As fotos mostram uma necrose no local da cirurgia. Segundo a paciente, o ferimento teria sido provocado por um erro médico do cirurgião plástico Felipe Vilaça Guimarães. No início eu sentia muita dor e a necrose foi dando uma crosta preta e eu chorava muito, pedia muito para ele refazer pelo menos a cirurgia, o corte da abdominoplastia. Ficou me enrolando, falando, essa ferida vai sarar. A infecção piorou e, com medo, ela procurou outro profissional para corrigir o problema. Eu tive que pagar outro cirurgião plástico para refazer essa cicatriz, porque ficou uma cicatriz horrorosa. Eu me olhava no espelho, eu via aquela cicatriz e pensava, o meu sonho virou pesadelo. Esta outra mulher fez um procedimento parecido com o mesmo médico e também teve problemas graves de cicatrização. Mesmo assim, ela recebeu alta. Eu tinha que ficar internada e tratar aquela necrose para ela não se alastrar e tomar a proporção que tomou no meu abdômen, me deixando então deformada. A clínica de cirurgia plástica FVG funciona em um bairro nobre da capital mineira. Nas redes sociais, um grupo reúne 35 mulheres que denunciam o médico responsável por negligência e desenvolvimento de infecções após os procedimentos estéticos. Uma das pacientes conta que ficou 3 meses com gases que foram esquecidas no nariz após uma rinoplastia. A gente tem relatórios médicos, a gente tem boletins de ocorrências, queixa-crime, inclusive a polícia já está investigando o médico por esses atos. Com a repercussão dos casos, o médico se pronunciou nas redes sociais. Ele disse que a clínica é preparada para dar qualquer auxílio aos pacientes. O cirurgião plástico falou também sobre as complicações dos procedimentos estéticos. Todo o corpo tem uma tolerância diferente, tem um processo inflamatório diferente e vai reagir de forma diferente, seja com cicatrizes, seja com processo de perda de tecido, de necrose, seja com seroma, com qualquer coisa. Com cicatrizes e deformações no corpo, esta paciente agora faz terapia, tratamento psiquiátrico e toma medicamentos controlados. Ele opera muita gente ao mesmo tempo. Muita gente. Acredito que ele delegou isso a um estagiário, a um estudante. Eu quero justiça. Voltamos em 30 segundos. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e obrigada pela sua companhia. Obrigado, boa noite. Até amanhã, 7h30 da noite no Rede TV News.